Salve, rapaziada rubro-negra. Vamos ver Joshua decidindo o jogo. Moleque da base, cria do ninho. Fez história. Já tá se destacando. Reserva direto de Arrascaeta. Vamos ver como o moleque se sai no nosso Mengão. Tudo tende a ser positivo para ele no nosso time. Crédito de imagem ao Sport TV Grupo Globo, link abaixo na descrição, e vamos conferir a repercussão. Uma série de gols perdidos, aproveitamento de finalizações abaixo, sem Pedro, continua daquele jeito e tudo mais. Mas antes de mais nada, já chega deixando aquele like maroto pra gente fortalecer nosso canal, se inscreva no canal SR Fla, ative o sininho de notificações e vamos conferir tudo agora. O Flamengo contou com a estrela do garoto Joshua, de 17 anos, para vencer o Botafogo da Paraíba. O que dá para fazer nos primeiros 6 minutos em campo como profissional? No caso de Joshua, gol. O Joshua era meu camisa 10, no sub-17. Me emocionei muito, né, quando ele fez o gol, assim. Eu acho que para um treinador, poucas coisas que você vai fazer vai te deixar tão realizado como colocar um menino de 17 anos que foi o teu jogador na base e ele quase praticamente, acho que no segundo toque na bola, ele fazia o gol. Para quem acabou de chegar entre os mais velhos, a recepção foi das mais calorosas. É o nosso xodó. Feliz por ele. É um moleque do bem, é um moleque que trabalha bastante. Esses um mês que eu tô aqui no profissional já de preparação, eles me receberam muito bem, com muito carinho. Até o garoto entrar, o que se viu foi um Flamengo tão dominante quanto impreciso contra o Botafogo da Paraíba. Quando o Michael fez a boa jogada, o chute de Bruno Henrique parou nas mãos de Michael Fracaro. Luiz Araújo também tentou e o goleiro pegou. A linda jogada de Bruno Henrique terminou com gol perdido por Michael. O Michael realmente, assim, ele da frente do gol, no que é no terço final, no último momento ali, ele tá pecando um pouco, né? E entra um pouco o que eu falei do brilho, né? Que os jogadores de frente, eles passam por essas fases, mais goleadoras, menos goleadoras. Num time recheado de reservas, Everton Araújo quase abriu o placar. Juninho chegou, mas não acertou a bola. Aos 33 minutos do segundo tempo, Joshua foi a última substituição de um Flamengo que já deixava os mais de 35 mil torcedores no estádio Castelão impacientes. Aos 39, o goleiro Michael Fracaro de novo fez grande defesa, mas aí Joshua apareceu para pegar o rebote. De primeira, Flamengo 1-0. É um meia que joga na mesma posição do Arrascaeta, tem um talento e tem principalmente muita frieza na área. É um cara que decide muito bem, tem as decisões, tomadas de decisões dele sempre são muito assertivas na área, e um jogador que perde pouco a bola, tem uma visão de jogo muito boa. Primeiro jogo, primeiro gol e com uma dose extra de emoção. Esse 1º de maio de 2025 parece ter sido dos mais especiais nesses menos de 18 anos de vida de Joshua. É um sentimento inexplicável que eu tô vivendo hoje. Eu creio que minha família está mais emocionada do que eu. Realmente, a ficha ainda não caiu. Meu Deus! Meu Deus! Joshua chegou ao Flamengo com 10 anos, destaque em todas as categorias de base. Eu já tô acostumado a fazer gol, né, desde a base, só que no profissional é muito diferente. Entre os profissionais, começou logo fazendo gol da vitória num jogo que parecia se encaminhar para um empate frustrante. Fizemos um jogo com muito volume, muita posse, criamos muitas chances e faltou fazer o gol. Todos eles do ataque tiveram chances e no final só quem fez foi o menino da base, né? Precisou de pouquíssimo tempo para se apresentar à torcida do Flamengo. E, pelo jeito, encantou quem precisa ser encantado. Encaixa muito bem no grupo e eu sinto como se tivéssemos contratado um jogador nesse momento. Ganhar um menino de 17 anos que entra sem medo desse jeito é muito especial para mim. O mais legal de tudo é ver essa reação da família, né? Cara, é uma coisa assim, chegamos ali e tal, que é um projeto de todo mundo, né? É do Joshua, mas é da família dele também, que provavelmente abriu mão de muita coisa pelo sonho dele. E ver essa reação é algo assim, eu acho que é só sentindo, não dá pra gente descrever o que deve ser para as famílias desses garotos que passam por isso. Esse gol aí já garantiu
Estabilidade financeira do Neto. Do Neto do Joshua? Neto, Lá na frente vai acontecer isso. Ele é um garoto muito promissor, né? Que desde a base, como a gente estava falando, olha a reação da família, todo mundo incrédulo. Porque, assim, esses jogadores... Parabéns. Tem multa muito alta, porque já são desde a base mapeados. A dele é mais de 50 milhões. Como futuros talentos. E o Flamengo vende muito bem seus jogadores da base. Utiliza muito menos do que vende. Até vende para ter times mais fortes, né, com jogadores já consagrados. Porque não tem a necessidade, a obrigação de vender o jogador. Não então tem. Vende quando chega a proposta. Vende no valor bom. Né? E às vezes vende jogadores de categoria mais baixa por valores que você fala, nossa, como o Flamengo vendeu esse jogador? Que depois você não ouve mais falar. Tipo Renier, Lincoln, enfim. Tá no granado, Renier. Vários jogadores você coloca, que parece, esse jogador... E acabam não acontecendo, mas já foram vendidos pelo Flamengo. Não sei o que vai acontecer com o Joshua. O Felipe Luiz fala sobre tê-lo no elenco principal mesmo, como alternativa. É difícil o espaço para o jogador da base dentro do Flamengo. Você pode pegar aí, quem está jogando agora é o Everton Araújo, quem jogou recentemente, há pouco tempo, foi o João Gomes, né? Wesley também. Esse é titular absoluto. O Wesley também, esse é titular, mas é bem difícil, principalmente Cunha, né? Do meio para frente, muito mais difícil. Muito mais difícil. Ter o espaço e conseguir se firmar como jogador titular do Flamengo ou até jogador dentro do elenco como opção. Ô, Lofredo, eu vou te falar que é difícil até para os medalhões aí para pegarem vaga no banco porque do Flamengo. Porque o Flamengo contrata para essas posições. O Flamengo, esse ano não fez um grande investimento, mas o Flamengo geralmente contrata os jogadores para essas posições, lança esses garotos, o mercado, e essa é a idade perfeita, hein? Com 17 anos. O mercado abre o olho, o mercado do exterior abre o olho, 17 anos, gol no profissional, deixa eu dar uma observada, e é tudo que o Flamengo quer. E para o garoto e para a família também acaba sendo bom, hein? Não é ruim, não. Claro que jogar no Flamengo é sensacional, mas um contratinho, a primeira saída está resolvido para todo mundo. E é bom lembrar, né? A gente está no ano que talvez, um garoto de 17 anos ganhe como o melhor do mundo, né? Porque o que está jogando lá Lamine Yamal lá pelo Barcelona, talvez. Tá na briga, né? Tá na briga, pois é. Primeiro adolescente da história a fazer gols em oitavas, quartas e semi da mesma edição. Pelo que ele já fez com a camisa da Espanha, está fazendo com a camisa do Barcelona. É mais uma prova aí de que cada vez mais o mercado olha, valoriza a molecada dessa idade que se destaca, né? Não adianta só ser dessa idade e ter muito potencial. O mercado hoje valoriza ainda mais quem nessa idade já se destaca no profissional. O próprio Estevão é um desses exemplos, o Endrick também e tantos outros, né, que já sobem e quebram, quebram essa etapa, né? Avançam essa etapa, melhor dizendo, e se destacam. Volto a dizer, o Flamengo, como vocês disseram, não tem obrigação de vender e também não tem obrigação de pôr essa molecada para jogar porque contrata muitos jogadores que estão num outro patamar. Mas para essa posição eu acho que não tem tantos nomes assim. Não acho que o Joshua vai ser figura constante no banco, ele vai oscilar, um jogo ele vai ser relacionado, o outro vai ficar fora, mas quando for um jogo em que o Felipe Luiz queira dar descanso pro Arrascaeta, para mim o Joshua surge hoje como uma primeira opção. É porque hoje, quando não tem o Arrascaeta, ele vai oscilando, né? Às vezes bota o Gerson, às vezes ele bota o De La Cruz, às vezes ele bota o Everton Araújo, ele vai mesclando ali as possibilidades, muda a forma de jogar também. Mas tem opções que o Felipe Luiz já tem em mãos e já tem utilizado. O jogo de ontem, ele tem um peso muito diferente de um jogo de Campeonato Brasileiro. Você colocar o menino de 17 anos para enfrentar Flamengo e Cruzeiro, por exemplo, tá? Fora de casa. Reencontro com o Gabigol. É muito mais difícil do que, vai entrar no andamento de um jogo em que os reservas estão jogando contra o Botafogo da Paraíba e acontece o que acontecer no Maranhão, não é com a nossa torcida, não é nem com a torcida adversária, e aconteça o que acontecer, tá tudo bem, porque se tivesse terminado 0-0 seria ruim pro Flamengo, mas dentro da possibilidade de classificação estaria tudo ok, não daria nenhum problema. Então, é um peso muito menor do que você ir lançando durante o Campeonato Brasileiro. Acho até que foi uma boa oportunidade. Felipe Luiz colocou um time muito mais reserva, né, com
Do meio para frente, totalmente reserva. Mas mesmo assim, com muita qualidade. E isso é importante também para você inserir o jogador jovem. Claro. Você inserir o jogador jovem naquele time bagunçadão, aquele que você catou e nunca treinou, não vai acrescentar muito, tá? Num time, ok, é reserva, mas com muitos jogadores. E aí, quando ele entra, já tá o Gerson jogando, né? Já tem uma tranquilidade para desenvolver o futebol. Ele entra sem a obrigação de ter que resolver o problema que não é dele. Ele entra para jogar o futebol e ver o que acontece ali, o que ele pode mostrar para o treinador. Ontem, por exemplo, se o jogo termina empatado em 0-0, com ele em campo por 10 minutos, a culpa não seria dele. Não, ninguém ia falar nada sobre ele. Ninguém ia falar nada sobre ele. A culpa ia estar no Bruno Henrique, no Plata e nos caras. No Michael. Michael. Agora, eu acho que o que joga a favor do Joshua, para ter mais minutos, e eu concordo com o Lofredo, não dá pra gente colocar o jogo de ontem no mesmo parâmetro, no mesmo nível de jogos do Campeonato Brasileiro. Agora, o que joga a favor do Joshua para ter mais minutos, eu acho que é o Felipe Luiz. Porque se fosse um outro treinador qualquer chegando, parece que tem um menino bom aí, tá todo mundo falando que tem um menino bom, vamos ver. Outra coisa é o Felipe Luiz ter começado no 17, ter sido campeão, com o Joshua sendo o cara do time. Um menino que marca mais de 100 gols na base não é pouca coisa. Então, para mim, acho que pode ser uma temporada aí, não acho que vai ser de se firmar no time titular, mas é uma temporada, para mim, que pode ser determinante aí para ele ter minutos e para ele, né, terminar o ano. Você sabe quando a gente vai ver isso? Para ele ser vendido. Infelizmente. Porque o craque o Flamengo faz em casa e vende. Mas você sabe quando que a gente vai ver essa possibilidade, ele carregando um peso maior um pouco, depois desse gol no jogo de ontem? No final do mês tem o Intercontinental de Clubes que vai ser disputado no Maracanã, Flamengo, sub-20, né? Flamengo e Barcelona. Eu acho um pouco provável que ele não esteja, apesar dele ser sub-17 ainda. Se ele é sub-17 já está no profissional, sub-20 ele vai estar. Né? Por isso até que ele está sendo utilizado no profissional. Eu acho que vai ser uma grande possibilidade dele carregando a responsabilidade, desceu do profissional com moral. Esse jogo é melhor nem jogar, viu? Não, se jogar contra o Barcelona na base e fizer um bom jogo, esquece. Ou então é melhor que jogue. Esse jogo é melhor que jogue. Isso aí, esse jogo é todo mundo aqui, esse aí é o que o Flamengo quer que ele jogue. Né? Eu só consigo lembrar do jogador que tá aí. O do profissional é só para constar que ele já jogou no profissional. Eu só consigo lembrar do Alexandre Pato, quando ele surgiu no Internacional, que o Inter escondeu ele por uns 4 meses para ninguém ver, porque se você vê um jogador desse é questão de minutos para a negociação sair, para ele ser vendido. E é isso que a diretoria quer, de qualquer clube. Vocês acham mesmo que o presidente de um clube grande, o diretor está preocupado com taça? Taça é legal para o torcedor. Não, da base então não quer nenhuma. O negócio é fazer negócio. O legal para esse pessoal, o legal do esporte é quanto que a gente vai negociar. O Muricy dizia muito, na época que eu trabalhei com ele lá no Fluminense. Dá para ficar poupando, escondendo demais. Não, quando você esconde demais, você depois tem uma dificuldade danada para achar. Você pode não achar nunca mais, então é bom não esconder, não. Vamos mostrar aqui o que tem e vamos nessa, todo jogo. Inclusive, aproveitando a deixa aqui, vamos falar um pouquinho do post curiosíssimo, que o Danilo, que não estava na partida ontem, né, não atuou, aliás, que jogou, perdão, o Danilo que estava em campo ontem, o post que ele fez desse Flamengo e Botafogo da Paraíba. Chegada 2 da manhã, aeroporto parecendo carnaval, campo com grama altíssima e pesado ao extremo, torcida do Mengão fazendo a festa, gol chorado, suco de Brasil, viva o futebol. Tá lá, o Danilo, estava ao lado do Bruno Henrique, inclusive, ali, trouxe aí uma experiência que ele devia estar sentindo falta de viver. Deve ter tempo. Eu acho que menos o gramado alto e pesado, né? O resto, o que não tem necessidade é a grama altíssima e pesada. Exatamente. O resto, beleza. A grama altíssima e pesada não tem necessidade, né? Não, mas não, mas assim... Futebol no Brasil... Claro, até porque isso seria... Na Europa, são poucas as oportunidades que tem de um time da Série A, no time de uma primeira divisão, de um campeonato, enfrentar o da terceira. Exatamente, elas ocorrem exatamente nas Copas. Na Copa do Rei, né, na Copa Itália.
E assim, talvez os gramados sejam melhores mesmo. Ah, não, com certeza né? são. Mesmo da terceira, mesmo do time da terceira divisão, seja melhor. Mas você não pode esperar que um time da terceira divisão do Brasil tenha um gramado perfeito. Sabe por que não pode esperar? Porque nem o da Série A tem. Então você vai jogar no campeonato, na primeira divisão, você vai em vários lugares, você fala assim, aqui estava ruim de jogar. O próprio Maracanã não é essa coisa toda. Muitas vezes, né, tá ruim também. Então, assim, é natural que isso aconteça. É contra um time da Série C. Inclusive, é bom lembrar, né? Naquele velho debate de campo natural ou grama sintética e tal. Aí que você vai reacendendo. Quando você vai passando por isso, que vai reacendendo. Tem gente que fala o seguinte... Ah, não, entre um campo esburacado desse e com gramado alto, eu prefiro o campo de grama sintética. Agora, tem gente que fala, não, entre um campo de grama sintética, eu prefiro jogar num campo com gramado alto. O buraco não, o buraco realmente é um problema. Agora, o gramado alto, ele gera uma dificuldade física, né? O jogo fica mais parado, fica mais lento, fica mais pesado, né? Mas tem gente que prefere. Ontem até no jogo do Vasco foi tema a questão do gramado e tal. A nossa equipe de reportagem perguntou lá para os representantes do Operário que disseram, não, a gente sabe do problema, o gramado vai passar por manutenção. Enquanto tem isso aí, enquanto dá, agora o que tem hoje é isso aí. Vai sair, vambora, e assim, Deus. É ruim para os dois, mas é pior para o time que tem mais capacidade técnica e para o time que não está acostumado. No caso do Operário, é um gramado que o time joga... Ontem não. Ontem era ruim para o Botafogo também. Né? Não, o Botafogo da Paraíba. Tá. Né? Botafogo da Paraíba com o Flamengo era ruim para o Botafogo da Paraíba também. É menos pior porque prejudica mais o time de mais qualidade. Né? Mas não tinha adaptação do Botafogo da Paraíba ao gramado, porque o jogo foi... em São Luís do Maranhão. Aliás, vamos ver, a gente falou do Michael aqui, que ia acabar caindo a responsa para ele. O Vini, você é bom de bola? O Vini ainda não joguei bola com ele. O Vini é bom. Ainda. Dizem que é. Eu tenho uma máxima que é, jogador bom de bola não fala que é bom de bola. Não, então assim, a sua máxima tá furada, porque se você perguntar pro Neymar se ele é bom, ele vai responder que é bom. Não, mas aí mas eu gosto, eu desenrolo. É outro nível. Mas olha esse gol aí, você perderia esse aí, ô Vini? Rapaz, eu perdi um pior essa semana. A gente fez um amistoso contra a Band, ganhamos de 3-1 e eu perdi um pior do que esse, mas... enfim, esse é o que o cara vai dormir e fica lembrando do lance a noite toda. Mas sabe o que eu acho aí? É que ele quis tirar muito, né? Aí tirou, de fato ele conseguiu. Ele tinha um gol muito grande ali à frente dele, porque ele estava mais ou menos, não estava totalmente centralizado, mas ele tinha um espaço muito grande na direita e ele fala assim, se eu colocar aqui no cantinho ninguém pega, mas ninguém pegaria se ele colocasse a bola no meio. Né? Não, do jeito que estava ali é difícil mesmo, mas o Michael perdeu esse gol aí e o pessoal ficou na bronca, até nas redes sociais reclamou muito das atuações recentes do Micha aí, que eu fico me questionando o espaço que ele vai tendo ou perdendo nesse elenco do Flamengo com um ataque tão qualificado. Cada chance dessa, em outros clubes pode até passar, porque são poucas as oportunidades de perder a vaga. Isso. No Flamengo, quando você desperdiça a chance... Veja que o Michel teve a oportunidade de ir para outros clubes em que ele seria titular absoluto. E ele optou por ir para o Flamengo disputar posição e com boa possibilidade de ser banco, que é o que acontece. Né? Mas lembra que ele foi... A felicidade dele, né? Ele diz que foi no Flamengo com o Renato. Era o que ele queria, voltar a jogar no Flamengo. Né? Então, e eu até entendo, porque você pode ter... Você tem algumas opções, assim, você vai ser titular de um time que vai ficar brigando loucamente para ficar no meio da tabela, tá? Legal, ser titular de um grande clube do Brasil, mas eu vou ficar ali naquele... Você vai jogar no Flamengo, todo ano você vai disputar todos os títulos que tem para disputar, você tem chance de ser campeão o tempo inteiro, só que você vai fazer parte do grupo. Morar no Rio é bom? Bom, e morar no Rio com dinheiro melhor ainda. Né? Porque morar no Rio... sem dinheiro, sem nenhum dinheiro, talvez não seja tão bom assim. Mas assim, com muito dinheiro, que é o caso, é realmente muito bom. Né? Então, é uma escolha, eu diria que muito boa. Vamos ver como é que fica aí, então o futuro do Michael, quantas chances mais ele vai ter. Bom, pessoal, é isso aí. Se gostou do vídeo, já meta aquele dedo no like para ajudar a gente.
se inscreva no canal SR lá e ative o sininho. Mas assim, vamos lá. Cara, é um sonho ser jogador de futebol. Eu tive sempre esse sonho, não consegui se realizar, enfim. O que acontece? Cara, o que esse moleque fez ontem deixou todo mundo feliz, e principalmente a família dele, né? Porque no Flamengo, jogar, cara, morar no Rio de Janeiro, ser jogador de futebol é uma profissão cobiçada pra caramba, e pouquíssimos têm esse privilégio. E o que ele tá fazendo, se destacar logo, fazer o gol da vitória, cara, a gente que assiste, a gente fica feliz por ele, pela família. Você vê como a família reagiu lá, toda a repercussão e o gol dele, né? O moleque agora entra pra história, agora, que nem o Lofredo falou, o primeiro contrato já resolve todos os problemas financeiros da família, e agora é só dar continuidade e ter sempre uma ambição saudável para crescer, fazer gol, ser alguém. Porque diretamente, pelo que eu tô vendo aqui, como o Felipe falou, ele é o reserva do Arrascaeta, e o Arrascaeta não tem um substituto. Cara, se esse moleque chega a substituir perfeito, fazer tudo que o Arrascaeta faz, não precisa fazer tudo, mas fazer uma boa parte, pô, não sai daí tão cedo. Vai sair, lógico, que cria, né? E o dinheiro vem, o nosso dinheiro, nossa moeda aqui no Brasil é desvalorizada. Isso tem uma série de por fora aí, que é a desvalorização política, enfim. E o euro lá fora vale muito mais. Por isso que os caras vêm aqui pra cima babando e pegam os melhores. Enquanto a gente não resolver isso, não vai ser diferente. Mas tá de parabéns. O Flamengo também, né? Perdeu muito gol. Meu Deus do céu, o Flamengo perdeu gol demais. Mas quem assistiu o jogo percebia que o gramado não era aquela coisa ótima, vamos dizer assim, para ter um jogo bom. Como o Danilo falou, tava pesado, gramado alto, seco, tudo de ruim, né? Só piorou. Eu fico imaginando esses organizadores, cara. Pô, o cara vai vir um Flamengo lá do Rio de Janeiro, um time profissional. Pô, não pensa nisso, vamos tratar o campo, fazer isso. Sei lá, cara, é difícil. O Brasil é uma terra sem lei com relação ao gramado, né? Todo mundo faz o que quer. Tem que padronizar, mas enfim, é isso aí. Vamos lá. Qualquer coisa, já compartilha, hein? Se gostou do vídeo, dá aquela moral pra gente. Vamos divulgar, comenta, vamos interagir. Deita o like. Saudações rubro-negra.